recheado de revelações e alegrias para todos vocês. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã, atuo na área de cura e libertação e quero continuar falando um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Quero falar com vocês hoje sobre os sinais, os sinais de Deus sobrenaturais que vêm pela nossa vida e como o reino das trevas copiam esses sinais. Precisamos estar muito atentos a não confiar no sobrenatural, como sendo milagres vindo do Senhor, como sendo tudo vindo de Deus, e porque isso acaba nos prejudicando bastante, entramos no engano e depois ficamos perdidos sem saber para que lado ir. Eu escolhi um evento que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 7, nos versos 10 e 11, que dizem assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Arão jogou seu cajado no chão e ele se transformou em serpente, como um sinal de poder de Deus. Porém, contudo, todavia, os magos e os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. Eles copiaram a ação de Deus. Nós precisamos estar atento a isso. Sempre que Deus nos fala, o diabo vem atrás. Vocês já passaram por isso? Vocês têm uma revelação de Deus, depois vem um monte de dúvida, vem um monte de complicação e você fica em dúvida sem saber para onde ir. Ore, busque de Deus, busque na palavra. Se tiver de acordo com a palavra, amém. Se tiver fora da palavra, fique atento, busque ajuda, faça oração, faça jejum. Quando a serpente de Faraó engole as outras serpentes, demonstra o poder de Deus, demonstra que Deus é superior, que Deus é mais, que Deus é soberano. E isso não para por aí. Mais para frente, Moisés transforma a água em sangue e eles fazem a mesma coisa. Depois tem com as rãs e acontece a repetição. Acredito que se esta situação acontecesse hoje, muitos optariam pelos feiticeiros, pois também operaram em poder. E nós, às vezes, nós só queremos o poder. Nós não queremos as consequências que trazem o poder de Deus. O poder de Deus é como a fé. A fé, ela é consequente. Você não tem fé e fica sentado. Você caminha, você faz jus ao que está no seu coração. E as revelações de Deus também nos fazem caminhar. E nos fazem caminhar sempre em santidade. Com certeza os feiticeiros não haveria pedido nada a nível de santificação. E o povo quer fazer a própria vontade. E por isso caem no engano. Para distinguir o poder de Deus dos outros poderes, geralmente envolve considerar a natureza, a fonte e os resultados. Fique atento. Da onde está vindo isso? De quem é que está vendo isso? Da onde veio essa pessoa? O poder de Deus é supremo, sendo atribuída a sua divindade e soberania sobre todas as coisas. O poder de Deus é associado à santificação, à justiça, ao amor e à verdade. Você deve conhecer a fonte de onde está vindo a profecia, de onde está vindo o sobrenatural, para que você não caia no engano, para que você não seja levada por caminhos tortuosos que depois fica difícil voltar. Os demônios, eles procuram copiar toda a liturgia do reino dos céus, tudo que Deus nos direcionou. E essa questão do sangue derramado está lá no Velho Testamento, não é? Se você ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros, lá em Levítico, fala muito de como pagar pelos pecados que você fez porque você quis, os pecados que são acidentais, os pecados... Existem várias formas e todos eles falam, olha, mate uma pomba, mate um cordeiro. Havia derramamento de sangue, não é? Para
como sacrifício que Deus exigia para eliminar o pecado, como aliança. A aliança é feita com sangue, não é? Mas nós vamos falar sobre o sangue com maior propriedade num outro vídeo. Hoje, graças a Deus, não é mais necessário, pois nós temos um sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos livra do pecado, do nosso pecado. Ele nos livra das nossas falhas. Não há necessidade de derramamento de sangue. Mas o que eu quero falar para vocês, voltar a falar, são os sinais e maravilhas que acontecem dentro da igreja. Os resultados do poder de Deus muitas vezes transcendem o que é possível através dos meios humanos ou naturais, refletindo milagres, intervenções divinas e manifestações de graça e misericórdia. Veja bem, é muito importante saber o que você veio buscar. Você sai da sua casa para ir na igreja buscar o quê? Normalmente, os cultos de revelação lotam as igrejas de pessoas querendo prever seu futuro. E quando o diabo usa um pastor, ele fala do passado. Quando fala alguma coisa que te aconteceu no passado, feridas, marcas, você se curva e fica fácil determinar um futuro que Deus não planejou para você. O diabo é perito em fazer isso. Amados, o diabo conhece todo o seu passado. Provavelmente aquilo que te machucou, aquela ferida que mais te machucou, estava nas mãos dele. Ele foi usado para causar. Então ele conhece a tua dor. O diabo conhece aonde ele te machucou mais. Ele conhece onde te dói mais. Veja bem, ele vai vir trazer uma palavra exatamente naquela área para tentar te enganar. Não que a palavra de Deus não faça isso para te libertar, mas a diferença entre a palavra de um e a palavra de outro é da onde ela surge, da onde ela vem. Quem é que está trazendo? Você conhece? Normalmente é necessário comer 1 quilo de sal junto para conhecer uma pessoa de verdade. Mas preste atenção, porque os espíritos malignos, eles conhecem cada uma das suas feridas e ele vai trazer revelação sobre elas. E talvez, por serem verdadeiras, você se curve a falsas profecias futuras e caia em enganos difíceis de reverter. Mas acredite, para Deus nada é impossível. Ele é o Senhor. Fica tudo mais fácil para Ele te enganar se você se sentiu lesado, se você se sentiu roubado lá atrás. Ele vem. Eu gosto de lembrar que quando Jesus estava jejuando e teve fome, ele veio dizendo o quê? Transforme as pedras em pães, você está com fome. Olha, 40 dias e 40 noites sem comer nada. E você é o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Você merece. Quantas coisas o inimigo diz para nós que nós merecemos, que nós não precisamos. Você precisa passar por isso? Não. Bobeira, tolice tua. Para. Deus nem vai se importar com isso. Isso não é necessário. Nós precisamos estar atentos com os sinais, se eles vêm das trevas ou se eles vêm do reino de Deus. Existem médicos bons e médicos canalhas. Existem advogados idôneos e outros trapaceiros. Enfim, o mundo inteiro, em todas as áreas, existem pessoas honestas e pessoas desonestas. Você não pode ser ingênuo ao ponto de acreditar que os demônios iriam deixar a igreja livre. A igreja não, na igreja a gente não vai interferir. Com a igreja a gente não vai mexer. O plano de ação do diabo começa na igreja, porque é na igreja que você vai buscar socorro. E dependendo do pastor que estiver lá, presta bem atenção nisso, dependendo do pastor que estiver lá, ele vai te abraçar e te acolher sem pedir nada em troca. Nada. E o diabo sabe o que você vai buscar na igreja. Prosperidade, aceitação, sucesso, cura, carro, casa, restauração. O que você vai buscar na igreja? Porque o certo é você buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, amados,
nós ficamos muito atentos ao que está sendo pregado, nós ficamos atentos a quem está pregando, como é a vida dessa pessoa. Veja bem, a pessoa pode ter passado por situações difíceis, mas ela precisa estar no momento em que ela prega íntegra diante de Deus, íntegra no reino espiritual. E isso é possível para qualquer pessoa, independente do pecado. Há uma justificação. Conheça a igreja e o pastor antes de se colocar como ovelha do seu aprisco. Não se deixe enganar, porque o diabo está atuando lá dentro para que você não busque socorro. E nem todas as igrejas são iguais. Tem igreja séria, tem igreja que prega a palavra e que exige de você a santificação e que busca de você o seu alinhamento com a palavra de Deus. E isso dentro da sua condição, dentro da sua possibilidade. Deus não exige mais do que você pode dar. Deus é justo, Ele é fiel. Ele não vai exigir de você o que você não tem. Ele não vai exigir de você o que você não sabe. Procure aprender de Deus. Eu lembro que algumas pessoas iam ao monte para fazer jejum e oração e caía fogo dos céus. Ouro dos céus, tá? As pessoas falavam que até pegavam e colocavam no bolso, depois desapareciam. Sinais que aconteciam lá no monte. Mas olha, acredite, esses mesmos sinais aconteciam, eu ouvi também, nunca aconteceu comigo, eu nunca tive o privilégio de presenciar, né, esse sobrenatural de Deus. Mas lá na praia, no Ano Novo, na festa de Iemanjá, eu já ouvi pessoas dizerem que também viu do céu caindo ouro. Oi? O que eu quero deixar bem claro para todos vocês é que o sinal sobrenatural, ele é de Deus, mas ele é também copiado pelo diabo. Os demônios copiam toda a liturgia do culto a Deus. Eles tentam copiar derramamento de sangue, caindo folhas do céu, revelações. Ele só não tem a revelação futura, mas o que te aconteceu no passado ele sabe. E provavelmente, se foi algo bem doloroso, ele estava lá. Ele viu você chorar. Ele viu você se doer. Ele sabe aonde está a sua ferida. Ele sabe aonde te machucar. E ele vai fazer um cenário para trazer isso à tona, para você ficar sensível, para você ficar frágil, para que ele possa te alcançar. Amém? Então eu queria trazer sobre isso, sobre esses sinais, né, que eu não falei, achei o último vídeo um pouquinho maior, mais extenso, mas hoje eu estou falando, né, para vocês que os sinais, eles nem sempre representam a presença e o poder de Deus. O diabo, ele é imitador, ele copia, ele faz como, igual não, mas como, ele imita as ações de Deus, mas ele é reino das trevas, com ele não há paz. Se você vai para uma igreja que não te traz a paz, isso, fique atento e procure ver, se ele não te traz a paz em Deus, porque mesmo quando nós estamos em batalha espiritual, a nossa paz em Deus, ela é íntegra. Ela é uma confiança que Deus traz ao nosso coração, porque Deus sabe que é uma ferramenta necessária para nós prosseguirmos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que esse vídeo também venha esclarecer, né, sobre as questões de sobrenatural, de coisas aparecendo, desaparecendo, de sonhos, de tantas formas que o demônio tenta copiar a ação de Deus. Fique atento, busque a santificação e procure uma igreja que pregue a palavra de Deus com verdade. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.